Morangos Mofados é uma das obras mais importantes de Caio Fernando Abreu. Publicada originalmente em 1982, a coletânea de contos é marcada por uma escrita que explora a angústia existencial, as questões de identidade e a crise social e política do Brasil durante a ditadura militar. Abreu se destaca por seu estilo sensível e profundo, abordando temas como a solidão, o amor, a sexualidade e a marginalização social. Em figuras de linguagem usadas, temos a metáfora. Caio Fernando Abreu utiliza metáforas para criar imagens poderosas e sutis que refletem as emoções e os estados psicológicos dos personagens. A metáfora central do título, Morangos Mofados, sugere a dualidade entre a beleza e a decadência, o prazer e a dor, simbolizando a corrupção e a deterioração das relações humanas e da sociedade. A ironia é uma figura de linguagem recorrente na obra de Abreu. Ela é usada para criticar as situações sociais e políticas da época, criando um contraste entre a aparente realidade e o verdadeiro sentido das ações e pensamento das personagens. A ironia revela a hipocrisia e a superficialidade das relações humanas. E Abreu é conhecido pelo uso intenso das imagens visuais e sensoriais para envolver o leitor na experiência emocional dos personagens. Ele utiliza descrições vívidas e poéticas que evocam sensações, criando uma atmosfera envolvente, muitas vezes sombrias, e refletem o estado psicológico dos personagens. De alguns contos importantes temos diálogo. Esse conto é uma conversa entre duas pessoas que se revela cheia de ambiguidades e meias verdades. O diálogo explora os conflitos internos e as incertezas que permeiam as relações humanas. A comunicação entre os personagens é marcada por uma falta de clareza e franqueza, refletindo a dificuldade em expressar sentimentos verdadeiros. Além do ponto, é um conto que explora o encontro de dois personagens em um ponto de ônibus, onde compartilham um momento de introspecção e reflexão sobre suas vidas e suas escolhas. Além do ponto, é uma metáfora para o desejo de seguir em frente, de superar as limitações e buscar algo além do que é visível e tangível. Terça-feira Gorda é um conto que no carnaval é utilizado como pano de fundo para uma narrativa que revela as máscaras que as pessoas usam para esconder suas verdadeiras identidades e emoções. O conto explora a dualidade entre a euforia carnavalesca e a tristeza que se esconde por trás das celebrações, simbolizando a busca por algo autêntico em um mundo cheio de ilusões. Pera, Uva ou Maçã é um conto que trata da descoberta da sexualidade e das expectativas sociais impostas sobre os relacionamentos amorosos. Os personagens navegam por seus desejos e inseguranças, confrontando a pressão para enquadrar em normas sociais rígidas. O conto questiona a sinceridade das relações e a complexidade dos sentimentos. O dia que Júpiter encontrou Saturno é um conto que explora a busca por sentido e conexão em meio à solidão e desesperança. Dois personagens se encontram em um momento de suas vidas e que se sentem a necessidade de algo maior, algo que dê significado à sua existência. O conto é uma reflexão sobre o encontro das almas e a importância de conexões verdadeiras. Aqueles Dois é um dos contos mais conhecidos da coletânea. Narra a amizade entre dois homens que se conhecem em um ambiente de trabalho opressivo e acabam desenvolvendo uma relação íntima e profunda. O conto explora temas de preconceito, repressão e a beleza das relações humanas que florescem em meio à diversidade. Temas recorrentes, temos que a solidão é um tema central em muitos dos contos de Morangos Mofados. Os personagens frequentemente se sentem isolados, desconectados do mundo ao seu redor e buscam formas de se expressar e entender em meio à alienação que experimentam. A questão da identidade, especialmente em relação à sexualidade, é amplamente explorada por Caio Fernando Abreu. Ele trata com sensibilidade os conflitos internos dos personagens em relação aos seus desejos, suas escolhas e a necessidade da autoaceitação em uma sociedade conservadora e repressiva. A obra reflete o contexto social e político do Brasil durante a ditadura militar e abordando temas como a censura, a repressão e a luta por liberdade. A crítica à hipocrisia social e às injustiças é feita de maneira sutil e irônica, muitas vezes implícita nas ações e pensamentos dos personagens. E de perguntas possíveis, teríamos de como a metáfora de Morangos Mofados é utilizada por Caio Fernando Abreu para simbolizar a condição humana e a decadência das relações sociais e pessoais. Essa pergunta explora a metáfora central da obra, incentivando o estudante a refletir sobre o simbolismo presente no título e como ela se relaciona com os temas abordados nos contos. E de segunda pergunta, teríamos de que maneira o conto Aqueles Dois aborda as questões de preconceito e repressão e como isso reflete a sociedade brasileira da época em que a obra foi escrita. Essa pergunta direciona a análise para um dos contos mais importantes do livro, convidando os alunos a discutir questões sociais e políticas relacionadas à discriminação e à opressão. Morangos Mofados é uma obra que permanece relevante e impactante, explorando com profundidade os sentimentos humanos e os dilemas existenciais, com seu estilo lírico e provocador. Caio Fernando Abreu nos convida a refletir sobre a complexidade das ações pessoais, a solidão e a busca por identidade de um mundo marcado por desigualdade e repressão. O uso das figuras de linguagem como metáfora e ironia, aliado aos temas de solidão, sexualidade e crítica social, torna essa coletânea uma leitura indispensável para aqueles que buscam compreender a condição humana em toda sua fragilidade e beleza.